Estamos mais uma vez aqui reunidos, dando nossas boas-vindas para todos os nossos irmãos que nos assistem no Espírito Play, canal da Mansão do Caminho, esse estudo da série psicológica Joana de Ângeles, neste momento aqui com a Guadalupe e o Tiago, para trabalharmos no capítulo 27, orações solicitadas do livro Desperte e Esteja Feliz. Então, um grande abraço a todos. Nossa boa-vinda também para Guadalupe, Tiago, para a gente trabalhar esse tema da prece, das orações, que são um tema sempre muito importante, né? E eu achei lindo esse capítulo dela, né? A gente pensa assim, puxa, né, o que será que a Joana vai trazer de mais, de novo ainda, de tanto mensagem que tem, né? Sobre prece, oração, e ela realmente traz elementos bem bem interessantes em relação ao tema. Como é que vocês acharam esse capítulo? Como é que bateu em vocês? Vamos começar a pensar um pouquinho sobre esse material dela. Olá, pessoal, Tiago, Gelson. No primeiro momento, o capítulo é belíssimo, e no primeiro momento achei interessante, porque ele foi bem provocativo, provocador, no sentido de trazer esse lado da oração solicitada e junto com esse comportamento que a gente traz ainda de outras épocas, terceirizando a nossa relação com a divindade, terceirizando o nosso querer, o nosso poder, em última análise, poder enquanto a nossa vivência espiritual. Então, achei que foi um momento importante, que depois ela vai passeando e trazendo outras questões belíssimas, mas para nos trazer também a luz da consciência, quando realmente se deve e se necessita de uma oração, e a gente pode entrar nas questões de prece intercessória, enfim, e quando isso é um comportamento infantil, egocentrado, de alguém que não se entrega a um lugar onde também tem que se colocar enquanto veículo de uma relação com Deus e consigo. Então, essa foi a primeira questão que eu achei muito bom ela trazer, né? Orar é como arar, é produzir valiosos recursos de sustentação, do equilíbrio, nos ensinando que a gente também pode e deve arar a nossa terrinha, né? Quando a gente precisar de ajuda, né? Vai pedir ajuda ali para arar, mas que a gente também tem esse compromisso em relação à oração e tudo que significa, né? E só complementando assim essa primeira parte, que foi o que de primeiro me tocou, porque ela traz, né, põe ali nos chama atenção para esses comportamentos, é o fato de que muitas vezes a gente tem essa postura muito fácil e natural de conseguir tempo para ir à festa, de conseguir força de vontade para fazer uma dieta ou para fazer um curso, para aprender, sei lá, alguma coisa, né? Essas questões mais da persona, assim, enfim, a gente consegue tempo, consegue força, consegue vontade, mas a gente pede, reza por mim, né? E não é o problema pedir reza por mim, que bom que intercedam e que a gente tenha esse carinho, mas essa postura de terceirizar, né, de achar que não pode, não consegue. Eu não sei como é que vocês veem, né, esse aspecto dentro de tantos belíssimos que ela traz aqui. Muito bem, amigas. É um prazer estar aqui de novo, né? E eu digo a vocês que lendo a primeira página, né, ela tem uma introdução sempre muito bonita. É muito tocante o que ela escreve. E ela está falando de um tema que é o tema da oração, mas de uma maneira em que ela diz assim: vocês têm noção da intimidade com Deus que você desenvolve quando você começa o exercício
de contato com a vida, com V maiúsculo, e com Ele por meio da oração. E ela, quando começa dizendo, né, quando se sobe a montanha, né, aspira-se um ar purificado. E esse respirar são metáforas muito profundas, né? Se respira, se oxigena, se percebe mais coisas que até então não se percebia. E é interessante que existe um livro de um escritor chinês chamado Gao Xingjian, é um livro que me tocou muito quando eu li, chamado Montanha da Alma, e é uma metáfora de um homem em busca de si mesmo pela China multimilenar. E ele está procurando uma montanha, ele vai subir nessa montanha, porque no cume dessa montanha ele vai encontrar algo que é a montanha da alma. Mas a gente não deixa de perceber que a jornada que ele faz é que dá um sentido profundo a essa ascensão. Então, quando Joana passa a falar sobre uma prática, e aqui eu vou me permitir falar uma linguagem que é como eu me senti, é uma espécie de uma construção de uma intimidade com Deus, né? É criar uma comunicação que transcende palavra, que transcende definições, mas que alcança um sentir a partir desta exteriorização que é a oração. Então, é muito bonito o que ela fala. E lendo a primeira página, me estimulou mais ainda a reconhecer a profundidade sagrada dessa manifestação do Espírito em busca do divino em si e que se conecta com o divino acima. Os nossos estudos, por exemplo, de André Luiz, quantas vezes André, os benfeitores, recuperam a nós a lembrança? Oração, contato, buscar a Deus, ter confiança, renovar forças. E basta esse ato singelo, abrir a alma e se conectar com Ele, com nosso Pai amado. Eu achei realmente muito brilhante a forma como ela trouxe, porque ela passeia por todas as questões que têm a ver com a questão da prece, da oração, que de uma certa maneira a gente já sabe. Então ela começa a aquecer, né, nos atualizar e resgatar, né, a questão da prece. Ela fala dos 3 tipos de prece aqui, a prece que pode ser para pedir, a prece para louvar e a prece para agradecer. Então, que a prece realmente é um manancial, né, de recursos que ela pode ser utilizada para várias funções, né? Então, ela está dizendo assim, né, nós temos a prece em nossa vida, a gente é permeado, então, por várias motivações para orar. E assim como tem 3 tipos de prece, né, tem também a tipologia do indivíduo, o tipo psicológico da gente. Ou seja, cada um vai se usar dessa expressão conforme a sua natureza psicológica, né? Então, ela vai começar a trazer isso. Então, tem aqueles que oram para agradecer, tem aqueles que oram para pedir, tem louvar. Mas, mais do que isso, tem aqueles que pedem para os outros orar, né, que abdicam desse lugar. E ela está dizendo também, além dessa questão que ela começa, então, aos poucos, introduzir, para aprofundar ao longo do capítulo, ela também traz um outro ponto, que é, na medida que tu abdica desse exercício, tu abre mão de um processo riquíssimo, que é justamente o que ela vem trazendo aqui nesse texto anterior, que inaugura, né, o capítulo, que é isso que o Tiago falou, né, que na medida que tu ora, tu vai ascendendo espiritualmente, como subir uma montanha, ou seja, tu alarga a tua consciência, tu entra em contato com níveis de realidade mais sutis, mais puro, né? E assim por diante. E ela vai dizendo a importância da prece, não só como um ato de relação com Deus, mas como um trabalho psicológico, um trabalho de transformação interna, né? E ela vai mostrando isso, né?
que não só, né, a gente movimenta perfumes se impregnando desse aroma, não só a gente se internece diante da comunhão e desse sereno, esse orvalho celestial que umedece, né, e fertiliza a nossa alma, né? Então ela vai dizendo assim, né, o quanto a gente fica impregnado por bênçãos que a prece nos oferece, mas ela vai mais além. Ela vai falando do trabalho de transformação. Ela fala, a prece, a oração dulcifica o ser, ilumina-o, acalma-o, renova-o, dá-lhe vida. Então, olha só a importância e que ela está dando por esse processo profundo de trabalho interno conosco, a gente ora, então é feito um trabalho, a gente para, a gente se concentra, a gente se harmoniza, a gente se dispõe a uma entrega humilde, ou seja, há um processo acontecendo no ato de orar. E aí vem aquela frase que a Guadalupe trouxe antes, né, que realmente é belíssima, que orar é como arar. Arar é preparar a terra, né? Orar, tu ara a terra para preparar que a sementeira do bem, que os recursos valiosos que sustentam a nossa vida possam germinar e florescer dentro de nós. Então, olha só quanta coisa fantástica, interessante que ela está trazendo aqui em poucas frases. Então, eu achei muito forte tudo isso, muito profundo. Ainda nesse texto, ela traz essa questão que também é muito bonita dentro da nossa realidade espiritual. Ela diz, embora a onda mental daquele que ora alcance quem necessita e a intercessão propicie socorro, o ato pessoal de orar é poderoso veículo de elevação espiritual. Então, aqui ela traz essa questão de que, sim, a oração é tão forte, ela é tão divina, dentro do que é até difícil de explicar, que se nós orarmos por alguém, isso vai chegar, né? Essa onda, essa mensagem, esse acolhimento, esse alcance de cura, de benevolência, de boas energias que vem da divindade, vai chegar. Então, o potencial transformador da oração é realmente algo que transcende as palavras, quando a gente tenta falar um pouco sobre isso para aqueles que apenas pagam por uma prece, né? Chegando, parafraseando o tempo antigo, por aqueles que não se permitem apenas sentar, né, e comungar com o Criador e realmente usar desse recurso como algo que nos está sendo dado, mas que é tão potente, tão transformador, e que às vezes a gente perde, né, porque pede para que outros façam por nós, né, e se alguém fizer, vai chegar, né. Claro que vai depender de como ela fala mais adiante, do campo mental, daquele que está, né, recebendo, enfim, mas a oração realmente ela rompe, né, com qualquer barreira, e por que a gente vai abdicar disso, né? Esse convite que a mentora faz, né? Estava ouvindo vocês, enquanto eu lia, eu lembrei da sabedoria dos alquimistas, né? Que a alquimia era dividida em vários processos que eram integrados simultaneamente. Tinha o processo do laboratório, que é a experiência com os metais e com a matéria-prima, e a experiência do estudo, e a experiência do oratório, o laboratório, o trabalho e a oração, né? E, então, todo alquimista, antes de começar um processo de trabalho com a matéria, porque a matéria era sagrada
eles buscavam libertar o espírito da matéria, né? Eles tinham que orar com a sua soro mística, com a sua irmã, né? Que era a pessoa que estava ali trabalhando com ele. E porque ele fala do Del concedente, né? Que não adianta fazer tudo direito se Deus não me conceder, né? A graça, a oportunidade. Então, e aí o trabalho da alquimia é um trabalho de transmutação, de transformação. Então, isso me leva a pensar que não há como haver transformação e na matéria que somos todos nós, tem realmente o auxílio de Deus e do exercício da prece. Então, a prece como um dos instrumentos necessários para que esse processo de mudança e transformação ocorra dentro de nós. Isso é mais só uma imagem trazendo para reforçar tudo isso e que a benfeitora está aqui nos trazendo no capítulo dela. Gosto de pensar na ideia de uma espécie de uma nutrição da alma, sabe? Num processo nutricional em torno do qual nós somos embebidos, nós somos trespassados, nós somos, né, mergulhados, uma espécie de uma infusão, né, em que a oração se transforma nessa promoção de um campo, né, psíquico, né, de um campo fluídico em torno do qual nós estamos elaborando e buscando esse contato para que a gente possa, na ideia de o semeador que vai ampliando sua consciência perante seus compromissos perante si, ele naturalmente passa a compreender suas responsabilidades perante a coletividade. Então, Joana, ao escrever isso aos espíritas, pode até parecer, mas os espíritas sabem que eles têm que orar a Deus. Mas existe essa imagem, né, antropológica em nós de que há sempre um outro a fazer esse trabalho. E na jornada cristã, e até em outras expressões religiosas, a gente vê o direcionamento a certas pessoas que se colocam como especiais ou que são designadas em locais especiais para que elas sejam essa representação que nos conecta. São elas a ponte para o divino. E nós conhecemos a doutrina espírita no sentido de requalificar o nosso lugar como espíritos na nossa busca com Deus de uma forma direta. Mas aqui ela coloca algo que nós espíritas sabemos, que muitas vezes nós buscamos a casa espírita ou estamos em sofrimento, ou alguém que amamos está em sofrimento, ou algo está se passando, e nós, de alguma maneira, queremos que alguém venha e seja capaz de tirar isso de nós. Ao mesmo tempo que ela diz que isso é válido, no sentido de que, às vezes, a pessoa não tem os recursos ou não se percebe nesse lugar, aquele que tem pode vir no lugar de orientação, no lugar de dizer, você é capaz também. Cuidaremos de ti, estaremos contigo, mas você também vai aprender a cuidar de si próprio. E assim como a oração é um contato direto com Deus, tu também pode peregrinar neste caminho e buscar esse contato para se fortalecer. Então, eu vejo um senso em que ela tem muito um cuidado de dizer os processos, né, históricos relacionados à posição, em que muitas vezes o crente, o indivíduo religioso foi colocado numa posição de que eu não tenho merecimento, eu sou impuro, eu não sou capaz de fazer esse contato direto, tem que ter alguém que interceda por mim, mas ela recupera a ideia de que, independente da nossa posição, se nós fazemos um movimento verdadeiro e pedimos cuidado, proteção, ajuda, amparo, nós somos capazes de beber nessa fonte, de tocar nessa fonte profunda, criadora, sagrada, e que está nos aguardando, né, que a gente faça esse movimento. Estou num ponto que eu achei muito bonito o jeito que tu disseste, muito interessante, e eu me lembrei muito da questão do quanto
essa dinâmica, ela traz um potencial manipulador quando a gente aproxima isso com a questão das seitas, né? E o quanto, infelizmente, hoje em dia, ainda em alguns lugares, isso permanece um detentor do poder da oração, com seus fiéis ali, embebidos em uma verdade que não é a divina, né? Então, alguém manipulando através do que se diz ser aquele que ora e que tem o canal em Deus. Então, como é importante o que a mentora traz e o que tu estás falando, Tiago, porque justamente isso, todos nós temos esse canal, né? E assim, todos nós podemos aprender a discernir. Então, isso é muito importante que a gente também tenha essa consciência de, claro, né, vai ter alguém que no atendimento fraterno vai nos instruir, vai ter alguém em alguns momentos que nós vamos estar mais fragilizados e vamos precisar desse apoio, mas acima disso, existe um poder maior que é a nossa possibilidade de nos conectarmos diretamente com Deus, com a criação, através da prece, do recolhimento. E é importante que isso fique muito claro, como a mentora traz, para que alguns de nós não caiam nessas armadilhas de fazer o que o outro diz, né, no sentido de pessoas equivocadas que manipulam o poder da fé e da oração, né? Ou de uma forma realmente perversa e maldosa, ou até de uma forma inconsciente às vezes, mas mesmo assim colocando várias pessoas em um lugar que afasta da conexão ao invés de aproximar. Então, acho bem, bem importante mesmo esse ponto. Tem dois pontos importantes que vocês estão trazendo, que a professora esse sentimento de incapacidade, né, que foi restringido às pessoas, que uma pessoa se autorizou, né, em nome da religião, de ser aquele que é porta-voz de Deus, tem o poder de então orar pelos outros e definir em nome do poder que ele tem o que é melhor para os outros. Então, eu não me permito eu mesmo buscar, né, o contato com a divindade, não me sinto em que eu vou ser escutado ou reconhecido nos meus pedidos, e aquele que queira abre mão disso por comodismo, por achar que são especiais, né? E que pagam, né, alguém para fazer isso, não porque se acham incapazes, mas porque são pessoas que têm recursos de dinheiro ou um certo status, né? E que acham que Deus também está a serviço deles, né? Assim como tem os serviçais, né, na corte, né, que vem, então alguém então vai também fazer serviço para mim, de orar por mim, ou ter esse papel de orar por mim, para que eu possa alcançar os benefícios que Deus tem para me oferecer. Então, essa tendência, e a Jona vai falando que isso é histórico, né? Que é um atavismo que vem do passado, daquilo que se chamou de preces pagas, que acabou se generalizando na cultura religiosa do Ocidente, não sei como é que é no Oriente, mas no Ocidente sabe disso, né? E que, de uma certa forma, acaba, então, gerando um tipo de utilitarismo em relação a Deus, né? Sem o compromisso de fazer a sua parte, que se estende não só para as preces, né, gente? A gente sabe, isso no movimento espírita vai muito além das preces. Tem gente que vai na casa espírita só para buscar suporte para as suas necessidades, né? E não quer saber de reforma íntima, do trabalho de vigilância com o pensamento, ou de poder cultivar a reflexão, e só vou na casa espírita em situações emergenciais, não para tomar passe, para um trabalho consigo mesmo, de reflexão, de autoeducação, que é a proposta do espiritismo, do processo educativo. Vão lá para pedir para os espíritos, né, se livrar eles de alguma coisa, o passe, a desobsessão, também funcionam como essa bengala psicológica e uma forma
de não comprometimento consigo mesmo em relação a seu trabalho de transformação. Interessante, né, Gelson? Porque se nós voltarmos aos evangelhos, a essência da religiosidade israelita, né, depois judaica, ela trazia consigo uma gema preciosíssima, de uma beleza, de uma poética, mas que em torno daquilo que foi novelando e encapsulando a expressão mais pura, né, por meio de ritos, certos rituais, isso foi distanciando a alma, e a gente pode colocar assim, né, num campo que se contrapõe, né, a ideia de um compromisso de alma. Então, o indivíduo ele consegue sentir e ele consegue se envolver nesse processo, por meio do qual ele está buscando esse divino, buscando o sagrado em si, mas há um movimento em que, quando você mercadoriza ou você objetifica esse processo, isso foi levando a um processo social e religioso de distanciamento, de fato, da alma com o que é mais profundo, que é a conexão com isso está se buscando. Então, um meio pelo qual ele se torna a própria justificativa, e isso anestesia a alma ou afastou a alma. Não sei se vocês se recordam, mas há um momento, vocês vão lembrar dessa passagem evangélica, né, conhecida, de Jesus do templo, em que ele atua repreendendo, né, a lógica de mercadorização da fé. E é interessante que é uma das poucas passagens evangélicas em que ele é ameaçado de morte, porque ele está tocando numa questão central, que era como que o processo da expressão religiosa movimentava outras dimensões da existência humana, dimensão econômica, dimensão social, e ele estava tocando uma questão sensível, mas ele sabia que o que há de mais sagrado e profundo está sendo ultrajado por meio desse tipo de oferendas. Então, a gente pode pensar que alguém que no seu credo religioso pratica algum rito, ele pode sim conseguir se conectar. Eu acho que isso também é importante a gente colocar. Há uma obra de Manuel Filomeno de Miranda, Espírito, não me recordo qual delas, mas ele está andando por uma cidade brasileira e vê uma luminosidade diferenciada saindo de uma instituição, e ele pergunta: que lugar é aquele? E fala: aquela é uma agremiação, né, uma agremiação protestante. Quem está ali dentro está conectado de uma maneira muito profunda, aquele público está conectado entre si, mas conectado com uma dimensão muito profunda por meio do louvor que eles estão entoando. Então, trazendo para a reflexão do texto, e passar para vocês a palavra, não estendendo tanto, a Joana fala assim: esses recursos, em algum momento, eles esvaziaram a alma da sua capacidade de, por si, chegar ao divino. E é importante resgatar esse lugar em que todos nós somos protagonistas. Então, a ideia de como ser mais agradável a Deus, como está no Livro dos Espíritos, como se aproximar mais de Deus, é, por excelência, como nós nos sentimos, o como a gente se promove como alma nessa conexão. Todo o resto são apenas adereços. Às vezes pode ser veículos para a manifestação anímica, mas que, por excelência, é algo que está dentro de nós, que foi ofuscado, que ao longo da história vem sendo prejudicado, e nós precisamos recuperar esse protagonismo desse lugar, porque estar com Deus, como fala Joana, é um movimento precioso, iluminativo, dulcificador, né? Libertador. Então, é muito importante esse processo, né? É interessante que ela lembra, né, que Jesus recomendou que nós orássemos uns pelos outros, então tem esse caminho cooperativo, esse caminho realmente a gente está em uma grande família, num processo
de auxílio e de poder estar sensível à dor do outro, e que nós podemos, então, realmente endereçar um bom pensamento, uma prece, né? Então, isso nos é dado e é importante, mas ela se lamenta, olha, é uma pena aqueles que abdicam desse lugar da prece, né? E acho que só o outro possa interceder por ele, mesmo que a justificativa seja de que eu estou muito fragilizado, eu estou muito deprimido, não tenho condições, né? E ela fala que isso não se justifica, né? Independente do estado de alma que a gente se encontra, que justamente, e ela vai explicar isso de maneira muito clara, assim, e maneira bastante abrangente, né? Que justamente o movimento de oração é realmente um trabalho psicoterapêutico, de cura, né? E que vai justamente ao encontro de poder quebrar com essa condição inferior, emocionalmente frágil, ou de sem perspectiva, e sintonizar a pessoa com forças positivas dentro dela, e também a partir desse amparo espiritual que venha em seu favor, né? E a prece, então, produz harmonia. A prece produz harmonia, produz claridade mental e vai fixando em nós, né, esses elementos positivos. Então, puxa, então é justamente a pessoa que está frágil e que está debilitada espiritualmente que precisa orar, né? Então ela diz, não abdique disso, gente. A gente ensina a prece realmente um manancial, uma riqueza, um instrumento valioso aí, né? Porque ela vai falar ali, quem ora leva-se a Deus e penetra-se de bênçãos. Então, é como a gente realmente não só abrisse uma nova perspectiva, mas constelasse, né? Mobilizasse as forças dentro e fora de nós em favor de nós mesmos. Então, é um processo realmente psicoterapêutico. Ela segue trazendo essa questão que é um pouco triste, essa dinâmica, né? Que bom que ela chama atenção, mas transferindo a oportunidade, né? O ser, então, se nega à conquista do equilíbrio emocional e da plenitude espiritual. E mais adiante, ela vai, então, trazendo esse comportamento como desistência do esforço pessoal. Complicado, né? Assim, que bom que ela nos chama atenção para isso. E o quanto alguns de nós talvez não se deem conta que estão perdendo essa oportunidade única e estão desistindo de si mesmos, né? Agora, seguindo um pouco, eu achei também interessante, acho que a gente pode ampliar um pouco, que ela traz a necessidade e a beleza da oração, tanto na dor, quanto no que ela traz aqui como sucesso, né? Então, nos momentos de dor e nos momentos felizes, a oração é igualmente importante, é necessária e tem o seu valor, até porque se a gente for trazer, né, um pouquinho mais a oração, ela é justamente essa conexão, né, com a divindade, e conosco, né, e com todo, enfim, mas eu achei interessante que ela traz isso e ela coloca no campo da dor, mas ela amplia e mostra que não é só na dor, né, quando a dor se apresenta, a oração é o veículo mais eficaz para suportar e superar, trazendo isso que o Gelson estava, né, nos colocando, de que o quanto ela é, a oração também, esse lugar psicoterapêutico de uma força interior. Ademais, cria esse campo de paz, no qual a alma se fortalece e se inspira. E depois ela traz, então, né, esse contraponto, não contraponto, mas amplia, igualmente, quando o sucesso e os resultados felizes se apresentam, a oração de louvor, como de gratidão, exterioriza o júbilo e prolonga a sensação de felicidade, porque mantém, então, esse intercâmbio de energias. E isso também me parece tão importante que a gente seja lembrado, porque
E aquele livro, Psicologia da Gratidão, é belíssimo, né? Mas o quanto será que a gente realmente agradece, realmente se rejubila, realmente louva, né, a Deus quando está tudo bem, né? Como que é isso em nós? Às vezes a gente parece que esquece. A gente, eu sempre estou generalizando, né, um comportamento, mas então é aquilo, quando eu estou com dor, eu lembro da oração, quando está tudo bem. É interessante que quando está tudo bem, que nós deveríamos então estar mais conectados ainda, às vezes a gente se afasta desse lugar e vai para um campo onde vive na superficialidade ao invés de aprofundar na transpessoalidade. Né? Muito bom. Nessa parte do texto, em que ela passa a fazer uma espécie de um desdobramento da ética cristã, por excelência, na relação com o outro, como que, apesar, né, da necessidade de estímulo e de esclarecimento de que todos nós temos capacidade de buscar e desenvolver a oração como um instrumento de autoaprimoramento, de autoconsciência e de busca com Deus, ela fala: tudo que você puder fazer pelo outro, faça. Na casa espírita, na visita a um doente no hospital, alguém que pede um passe a você, alguém que quando solicita uma oração porque não está bem, é da ética cristã o auxílio, esse impulso, né, de cuidado. Ao mesmo tempo, ela vai tecendo a ideia, mas ainda assim, convoque esse, traga esse para esse lugar para contigo compreender, né? Eu vou usar aqui uma expressão que é interessante, né? Orar tem um quê de delícia para a alma, tem algo que são os prazeres da alma, e a gente precisa começar a cultivar esse processo. Eu concordo contigo, querido. Quando nós estamos bem, a gente pede que Deus venha nos ajudar. Quando a gente conquista alguma coisa, de fato, às vezes a gente esquece, muitas vezes, de lembrar que Deus é participante desses processos, né? Então, talvez seja uma questão muito egóica nossa de ver conquistas, os nossos sucessos, uma perspectiva muito imediata de que eu conquistei, quando na verdade a vida com V maiúsculo não nos pertence. Então, tem o nosso esforço, tem a nossa marca, mas sem dúvida há uma sustentação, há um cuidado em torno de nós, e nós temos que ser muito gratos a esse processo, né? Por meio da expressão da oração. Eu gosto muito da ideia de recuperarmos o sentir por meio da oração. Às vezes as orações são colocadas de uma forma muito automática, muito mecanizadas. E, por exemplo, alguém que está numa sala de passe, se ele se vê nesse lugar de, poxa, eu percebo que minhas preces são muito mecanizadas, ele talvez não esteja dando conta que a potência que ele pode ter de auxílio naquele momento pode ser melhor qualificada se ele melhor se conectar de coração, pelo sentimento, né, com Deus. Então, eu vejo que Joana está nos convidando a esse lugar relacional com Deus, um lugar sensível, um lugar muito importante, uma forma de expressão que nós muitas vezes nos esquecemos no nosso dia a dia. Às vezes, diante de um conflito, será que às vezes orar para evitar o impulso? Será que diante de uma discussão, uma oração naquele momento rápida não pode ser um ponto de inflexão para que o conflito possa ser atenuado? Então, a oração é um instrumento do ponto de vista prático e dinamiza forças importantes para nós quando nós nos sentimos constrangidos, né? Não é só no solilóquio, não é só sentado no banco da casa espírita. Eu acho que em todas as circunstâncias da vida nós podemos estar articulando essa expressão para que a gente possa ir fortalecendo essa musculatura espiritual, né? Com certeza, né, Tiago? Então, eu acho que fica muito claro aqui no texto da benfeitora
que orar sempre é uma boa, independente se é para agradecer, se é para pedir, para louvar, que orar sempre é uma oportunidade abençoada. Então, me parece que a oração foi nos dada, né, para a gente poder realmente ter nela uma vivência de um lugar de transpessoalidade, ou seja, um lugar que nos leva para uma dimensão para além dos limites da nossa realidade consciencial. Eu posso ver na oração uma outra condição que ainda eu não consigo me perceber ou conquistar. E aí, na comunhão com o divino, eu me experimento num outro lugar, num plus de energia, de pertencimento, de comunhão, de vitalização, de percepção, de sentimentos, né, até chegar até o êxtase, né, que são pessoas que conseguem na oração chegar até no êxtase, ou de calma, que eu nesse momento não podendo ter. Então, a oração te coloca numa experiência transpessoal, né, e que te eleva em todos os sentidos, mesmo quando a gente agradece. A gente lembra de agradecer a Deus, né? Então, sempre é uma boa. E aí ela diz, então tu pode orar também pro teu irmão. Tu pode colaborar e fazer do teu amor, da tua intenção, do teu pensamento, um ato em direção àquele que tu ama ou aquele que necessita de um momento de apoio. Mas ela faz a ressalva. Mas não cria essa falsa imagem de tu seres aquele que alimenta no outro a referência do apoio e do suporte, né? Que tu seja que as pessoas te encomendem prece, né? Numa de inflacionar e tira do outro essa oportunidade de viver também, né? Então, e de criar dependência no outro. O papel tua não é criar dependência no outro. O papel solidário de orar, de ajudar é muito importante. Mas, né, vamos convidar o outro para orar junto contigo. Olha, eu vou orar por ti, meu irmão, né? Quem sabe, então, no dia tal, quando eu estiver orando por ti, tu também se concentre, né? E nós dois juntos vibramos em teu favor, né? Para que a pessoa possa realmente ser promovida e oportunizada, né, nessa coisa, nesse espaço, nesse momento precioso que é a prece, né? Então, tu tira do outro essa oportunidade também. Então, tu pode orar, tu pode interceder, mas no sentido também de promover que o outro possa construir esse caminho, esse exercício na vida dele. Não cria a classe dos intercessores, né, que induzem os necessitados à desistência do esforço pessoal. Né? É bem interessante isso que a gente lê. Que é bem comum, né? Vai no centro espírita, né? Põe no nome lá nos encarnados. Problema nenhum, como a gente está falando, né? Não é essa a questão, mas é despotencializar alguém que, vamos lá, né? Fica junto aí, porque realmente o mundo que se abre é um mundo de puro amor, de acolhimento, de oportunidades, de percepção, de que se é ouvido por um lugar que é maior do que nós, mas que nos sustenta. Então, é importante que a gente tenha essa consciência para não nos potencializar também quem nos chega, não pelo contrário, acho que é importante. Né? E trazendo, continuando com o assunto, mas trazendo lá mais para o final, encoraja-o a sair desse emaranhado de problemas psíquicos, né? Então, encorajar também aquele que a gente acaba sendo... até que a frase é assim, né? Ora, desse modo, ajudando aquele que sofre. No entanto, encoraja-o a sair do emaranhado de problemas psíquicos e orando ele próprio restaurar-se-á. Então, esse lugar realmente da gente também conseguindo, né? Se nós conseguimos
já dentro das nossas possibilidades, uma conexão com Deus, com essa vida maior, que a gente multiplique, né, e encoraje o nosso irmão, ao mesmo tempo com a prece intercessória quando necessária, mas que também perceba que esse lugar é para todos, né? Eu lembro quando eu lia e estudava a revista Espírita, eu gostava muito de ver as comunicações, e Kardec e aqueles que se comunicavam com os espíritos diziam assim, diante de um espírito muito atormentado, muito perturbado, irritadiço, ele dizia assim, você permite que a gente ore por você? E ele, tanto faz, pode ser. Aí passava-se uma semana, o espírito, eu estou mais calmo, queria agradecer pelas orações que fizeram por mim. Então, o alcance que tinha, né? E essa passagem que tu leu, querida, ela é tão importante. Eu me recordo, tu foi lendo, né, esse trecho importante de que a gente estimular a pessoa, a se encorajar a pessoa a sair desse emaranhado de problemas psíquicos, ela própria se restaurando o seu equilíbrio pela oração. Na revista Espírita tem um caso muito interessante de uma médium chamada Senhora Godot, que era uma médium de amplas capacidades psíquicas e mediúnicas. E o que acontece é que o caso dela se transforma num quadro muito grave de obsessão. E aí o Kardec vai narrando que chamaram um grupo de magnetizadores, o quadro só se agravou, e aí chamaram o Kardec e o grupo dele. E aí foram investigar o caso, e aí diziam para ela, irmã, você precisa fazer o seu esforço também, dirigindo o teu pensamento a Deus e pedindo amparo a Ele. É o que ela respondia, eu não me sinto digna disso. Eu estou nessa condição agora, possivelmente por uma falha minha, e eu tenho vergonha de pedir isso. E isso criou a armadilha, porque ela não conseguia se desvencilhar do espírito, porque ao mesmo tempo não conseguia fazer a oração, e quando eles convencem ela, e ela se permite fazer a oração, começa o processo de desligamento espiritual daquele espírito. Então há um lugar muito importante em nós, há um lugar essencial em nós. Vou permitir contar uma experiência para vocês. Durante os longos anos em que trabalhei em grupos mediúnicos, eu me recordo de um senhor que ele ficou muitos anos sendo atendido, e era um caso muito grave, e ele não cedia, no final de errado, não aceita essa perseguição, e o caso só se agravava. Por mais que a gente pedia a ele para que ele pudesse respirar e cuidar um pouco de si, quem sabe orando por ele e orando por esse espírito, ele não aceitava, não aceitava, e foi uma pessoa muito amarga, e um dia ele desapareceu. Anos depois, numa outra casa espírita, eu estava indo tomar um passe, vi ele conversando, sorrindo, vi ele entretendo um diálogo com as pessoas, pensei, melhorou. Eu não sei o que aconteceu, mas eu tenho quase certeza. Em algum momento ele parou, cansei. Lutar está me ferindo muito. Eu acho que ele baixou as armas, quem sabe orou a Deus e encontrou um caminho de pacificação. Então, oração, amigos, é um caminho de libertação. E é bom colocar isso, tem os processos obsessivos, nas nossas dificuldades auto-obsessivas também, a gente pode pensar na oração como um caminho que nos traga perspectivas novas de nos olharmos, de nos sentirmos, e é isso. Eu acho que é um caminho importantíssimo para nós. Tanto é, né, Tiago, que ela vai colocar aqui no meu, da página 19, no início assim, da página, quando a dor se apresenta sob qualquer forma, a oração é o veículo mais eficaz para suportá-la e superá-la. Então, olha só, é o veículo mais eficaz. É um veículo eficaz. Porque é o mais eficaz. Então, olha só que interessante, né? E aí ela está nos dando uma noção muito bonita que ninguém está desamparado, sozinho, né? Que existe formas de acionar
né, a forças curativas em nós e em torno de nós, que é o movimento divino é de amor e de sustentação, e que a prece é o ato humilde de dizer eu preciso, né, e eu acredito que eu posso ter, a partir dessa prece, essa força que eu estou precisando, né? Então, tanto é que quando a gente faz o estudo das ondas de pensamento na questão da prece, existe dois movimentos que te levam a chegar ao teu pensamento lá, né, no alto, quando tu ora com amor, com devoção, e vibra, né, com ondas curtas e intensas, através de uma sintonia superior, né, movido pela fé, pela vontade, pela entrega, né? E aí a prece tem uma força de te elevar e atingir regiões superiores, ou quando tu tá em desespero, né? E pede, né? Que é como se fosse um grito de busca de ajuda. Então, olha só que interessante, né? Nesses dois momentos, a prece tem força maior de se projetar para o alto. Que mecanismo maravilhoso que Deus nos possibilitou, né? E mostra que a gente não vai, que a gente não está isolado e não deixa de ser escutado, né? Que a qualquer momento, se a gente realmente esteja na dor do desespero ou na vibração positiva do nosso pensamento, tem sempre ali uma resposta do céu, da espiritualidade, em nome de Deus. São preces, como ela fala, né? Todo mundo sabe orar, todo mundo consegue orar, não é uma questão da palavra, da forma, mas realmente dessas forças da alma se unirem ali, consciente ou inconscientemente, em uma conversa que vai muito além das palavras que são proferidas. Então, isso, né, que não fica essa ideia, eu não sei orar, né? Só silencia e te entrega, né? Seja pelo amor ou pela dor, a gente acaba transitando entre esses dois, muitas vezes, mas vai muito além das palavras, é uma questão da conexão mesmo. Uhum. Eu fui ouvindo vocês aí, lembrando de umas coisas interessantes assim, sobre prece. As pessoas podem se perguntar, mas toda prece é atendida? Toda prece é feita de coração para os céus, para os espíritos, ela é acolhida? É acolhida, gente. Para quem duvidar de mim, vocês vão ler o livro Entre a Terra e o Céu, escrito André Luiz, e é uma obra magnífica sobre como que os pedidos de intercessão eles são acolhidos no mundo espiritual. E é um livro tão bonito que o livro começa com uma menina numa casa com muitos problemas, ela fazendo uma prece para a mãe desencarnada, pedindo: mamãe, volta para casa, estamos com muitos problemas, vem nos ajudar. O que a menina não sabia é que quem estava causando os problemas da casa era a mãe. A mãe era o espírito que estava obsediando um processo complicado. Aí vem a pergunta: ué, mas ela não fez a prece para a mãe? Mas a prece é ouvida no céu. E aí a equipe espiritual, né, eles receberam essa súplica dessa menina, e a obra é um desdobramento de que tudo que aquela menina pediu foi sendo trabalhado e cuidado no curso dos anos que se seguem, até o término, né, da obra. O que é bonito nesse processo, amigo, é que, não sei se vocês sabem disso, né, uma informação que eu vi uma vez, muito interessante, o Chico ia a São Paulo fazer um tratamento de saúde. No dia de madrugada ele pediu para quem estava recepcionando ele: eu preciso de madrugada isso, eu tenho que ir nesse lugar aqui em São Paulo. Mas Chico, são 2 da manhã, eu tenho que ir aqui. Mas Chico, é do outro lado da cidade, eu tenho que ir aqui. Quando chegaram na rua, Chico pediu que eles esperassem, ele desceu do carro, foi em frente a uma casa e começou a rezar.
E aí o pessoal, o que está acontecendo? Um dos que estava no carro que o guiou até lá foi aquele Chico, o que está acontecendo? Eu acabei de terminar a psicografia da obra Entre a Terra e o Céu, e aqui mora a família. Eu vim agradecer a eles pela bênção de terem dado a história deles para vir ao lume por meio da minha mediunidade. Bonito isso, né? Então a obra começa com a prece de uma menina e pensando no Chico orando, agradecendo aquela família. É um circuito bonito, né, de oração, de cuidado mútuo, né? Impressionante, né? A gente vê, né, quanto realmente a prece envolve a dinâmica psíquica e amorosa que é constante, né, na dinâmica do universo. Né? Então, me parece que a prece também é uma forma de revelar a própria lei do amor, que estão todos integrados, né, interagindo num jogo cooperativo. Então, e a prece é uma maneira de poder exercitar isso tanto em nosso benefício quanto em benefício do outro, né? E aí realmente vale, né, a sinceridade de coração, não é para quem tu manda a prece, não é como uma criança, né? Não é a pessoa que a mãe podia ajudar, mas o pedido dela era sincero, ela tinha essa entrega espontânea, né? E ela dá o exemplo de Jesus, né? E ele também não abdicou, né? Ele é esse homem por inteiro, né, pleno, o arquétipo do homem integral, né, aquele que chegou num lugar que todos nós almejamos, né, e ele não deixava de ter esse momento de comunhão com Deus. Ela fazia esses dois momentos no Tabor, no Getsemane, né, que no momento ele se entrega, numa oração entrega, né, e se transfigura, né, e depois ele se fortalece quando está o testemunho no, para o holocausto. Então, olha só, né, Jesus dando exemplo que nesses dois momentos extremos, né, de comunhão festiva com Deus, e nesse momento de luta e de testemunho que ele vai ter que dar num momento de dor extremo, que ele vai testemunhar o seu amor por nós. Né? Então, nesses dois momentos aí, a prece como algo essencial na vida do Cristo. E aí, mais alguma coisa para fechar o nosso estudo? Eu queria só fazer lembrei uma coisa, eu acho que é importante compartilhar. Nós estamos vivendo novamente, né, um momento muito conturbado no mundo, em que temos se avizinham e acontecem já problemas muito graves no campo das guerras. E é interessante que durante a Segunda Guerra Mundial, o Emmanuel ele psicografou a mensagem pelo Chico, foi publicado na revista Reformador. E é interessante que o Emmanuel não fez uma análise geopolítica, ele não fez uma análise sócio-histórica. A mensagem que ele tinha sobre a guerra era convidando o povo brasileiro a orar, a vibrar pela paz. Ele estava convidando que as almas pudessem, né, transpor de si para fora toda uma potência pela oração, de amorosidade, de pacificação, e nós sabemos como ficam conturbada, né, a psicosfera em torno de sítios e locais e que são fulminados, né, pelas guerras e pelas catástrofes. Então, acho que hoje eu posso pensar, eu não posso fazer nada, eu não posso pegar um avião e ir para Gaza, eu não posso ir para a Ucrânia, mas aquilo que a gente, à distância, não pode fazer fisicamente, a gente alcança por aqui, fortalecendo, né, e cooperando para não criar mais animosidade, porque às vezes nós coletivamente somos mobilizados, às vezes, a certas expressões afetivas e certas mentalizações que elas cooperam para uma amplificação de processos, né, que acontecem no campo físico. Então, a gente tem um pouco mais de cuidado. E a oração é esse elixir, né? Ela pode ser essa medicação poderosa para que a gente possa, mesmo à distância, estar cooperando com dramas que precisarão de tempo,
mas que possam receber a nossa cooperação de uma forma doce, de uma forma generosa, despretensiosa, mas muito amorosa, né? Te lembra também aquele trabalho maravilhoso que há muitos anos o Geraldo vem falando, né, fazendo o movimento A Paz, né, que é um trabalho fantástico também de realmente buscar, né, essa cooperação de pensamento, de atitude interna da gente, né, vibrando em favor da paz, enquanto a prece é um elemento necessário desse processo todo. Né? Muito bem, agradeço ao Tiago e a Guadalupe pela colaboração preciosa, né, no nosso estudo, já convidando nossos irmãos a estarmos conosco novamente para o capítulo 28, Mecanismo da Evolução. Agradecemos a todos pelo carinho, pela cooperação junto a esse estudo e por estarmos juntos nesse trabalho maravilhoso que a Benfeitora nos oferece. Até a próxima, então. Que Jesus nos abençoe.